Olá, aqui é Kaneshan e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre SQL e por que saber SQL. Nesses últimos tempos eu tenho observado que o SQL ele trouxe uma outra forma de ser visto. Basicamente porque quando você fez sua faculdade, talvez lá uns anos atrás, você tinha o SQL meio restrito a algumas áreas, como quem está estudando SQL vai trabalhar com database, vai ser com DBA. O SQL é o programador que vai estar ali, o full stack, trabalhando com o SQL. Mas nesses últimos anos surgiram novas vagas, novas funções, como analista de dados. Talvez se você tiver feito faculdade há mais de uma década, você não tinha essa profissão sendo debatida numa sala de aula. Assim como o testador, você também não via ele sendo cobrado para saber SQL. Por quê? Porque não tinha isso. Se a gente for ver, o mercado mudou. Diferentes funções na fábrica de TI, hoje tem que saber SQL. E se você está nesse ponto, eu quero passar com vocês alguns fundamentos da SQL. Se você está começando nessa área de TI, se você ainda não sabe se você vai ser programador, se você vai ser um DBA, se você vai ser um analista de dados, se você não vai ser um testador, talvez faça sentido para você essa conversa. Então vamos lá. O que é um SQL? O SQL ele é uma linguagem, mas não é uma linguagem de programação como a gente conhece, né? O Java, Python, .NET. Ele é uma linguagem que foi criada já lá na década de 70 pela IBM, onde tinha uma função de buscar informações de uma estrutura de tabelas relacionais, ou, como a gente gosta de falar, banco de dados relacionais. Ele é uma linguagem que foi padronizada em diferentes gerenciadores de bancos de dados. Não importa ele se é Oracle, se é SQL Server, Postgres ou MySQL. O SQL ele é universal, os conceitos. Para que a gente utiliza o SQL? Para a gente poder fazer inserção de dados, atualização de dados ou exclusão. Essas operações você utiliza no seu dia a dia, no sistema. Só que uma grande parte desse esforço da fábrica, depois que é entregue software, ele é feito basicamente em consultas. Você vai tirar informações do banco de dados. De tudo aquilo que é cadastrado pela equipe que trabalha numa empresa, a TI, o programador, o analista de negócio, o PO, ele vai querer extrair essas informações para ter expertise no negócio. Então, a gente vai utilizar muito esforço nas consultas SQL. Toda essa nossa conversa, eu vou disponibilizar essa estrutura de base de dados aqui. Para você que não se lembra, eu vou fazer com você a criação aqui rapidinho. E aí a gente vai utilizar nosso exercício, tá bom? Qual é a grande importância que a gente tem no SQL? Extração. De tudo que a gente tem de volume, são grandes volumes que a gente tem no nosso negócio. A gente tem que extrair algumas informações, juntar tudo aquilo e conseguir extrair o que é útil para o negócio. Então a gente vai trabalhar com extração de informações úteis. O SQL ele é fundamental para quem trabalha com análise de dados, porque é ele que está todo dia ali espremendo aquelas informações brutas para conseguir tirar as informações. Tanto que grandes sistemas antigos, eles foram evoluídos, estão sendo evoluídos para conseguir ajudar o usuário a tomar decisões importantes no seu dia a dia. E o detalhe novo, que eu gosto de falar, essencial para testadores. Isso é uma coisa que não tinha se você for pensar na década passada. O testador não tinha que saber SQL. Ele fazia o fluxo do caminho feliz. Chegava no sistema, via as telas que estavam sendo acessadas, preenchia, cadastrava, legal. Fazia as regras e exceções, para ver se o campo estava validando o preenchimento dos dados. Só que hoje o testador ele tem um novo papel na composição do time. Além de fazer tudo isso, ele também está trabalhando com a parte de SQL. Ele está indo mais baixo, colocando as regras em SQL, para ver se isso que ele esperava de comportamento do sistema é o que está vindo do banco de verdade. Então o testador hoje, ele também está utilizando SQL. Essa conversa pode ser importante para você também, testador. Diferentes áreas, tomando diferentes frentes dentro da fábrica de software. Nessa pesquisa que eu estava fazendo, eu cheguei a esses dados aqui e eu queria compartilhar com você, graficamente, o que eu encontrei. Na parte de desenvolvimento de software, o SQL é utilizado por mais ou menos 70% dos programadores que a gente tem em todo mundo, que é um gráfico que eu tenho aqui. Por que 70% e não 100%? Porque tem diferentes áreas da programação, por exemplo, front-end, o mobile, que talvez não estejam utilizando o SQL. Quem está no front-end está utilizando sua expertise para melhorar a usabilidade, melhorar a interface, pela experiência do usuário. Então, por isso que não é 70%.
O analista de dados, ele utiliza como ferramenta, a segunda ferramenta principal dele, o SQL, porque a primeira que está sendo utilizada é o Python. Python ganhou o mercado na parte de análise de dados, cresceu muito nesses últimos anos, porque teve muitas ferramentas que foram sendo criadas para ajudar o Python a ter essa popularidade e essa expertise de negócio. Temos também o R também, que é uma outra linguagem também que é utilizada bastante. Então você vê que o analista de dados ele utiliza o SQL como segunda ferramenta. E talvez a grande novidade para você seja ver testadores de software que estão utilizando o SQL. E o número que eu tenho aqui é 46,3% das vagas de emprego atualmente que estão sendo listadas tem o SQL como requisito. E isso aqui é algo que chama muita atenção. Esses dados eu peguei da Wordmetrics. Vamos dizer que você não se lembra do SQL que você viu na faculdade, ou você está iniciando nessa área. Eu vou repassar com vocês o básico nesse primeiro momento aqui da nossa conversa. Uma estrutura básica de um SQL, de uma consulta, é pelo comando select. Você já deve ter ouvido falar desse comando select. Quando você vai fazer uma consulta, você vai selecionar alguns campos de algumas tabelas que você quer que seja mostrada. Então, essa seria uma estrutura básica. Mas, talvez você tenha visto esse primeiro comando na tua vida. Select asterisco from e o nome da tabela. Nesse caso aqui, select asterisco from clientes. Que significa o quê? Selecione para mim todos os campos da tabela clientes. Então, a gente teria um resultado onde seria mostrado esses 5 campos da tabela cliente. Nem sempre a gente vai utilizar isso. Porque, assim, nem sempre. Algumas tabelas têm milhões de registros. Se eu der um asterisco from ali, imagina o nível de recursos que eu vou utilizar do meu servidor de banco de dados para conseguir essas informações. Eu vou travar o sistema. Então, a gente trabalha com esse asterisco from em algumas consultas pequenas, né? São parametrizações, né? Pode ser isso um exemplo. Como que você vai executar esse comando, para você que não se lembra? Esses comandos SQL, a gente utiliza uma ferramenta de gestão, onde a gente faz gestão dos bancos de dados que a gente tem no servidor e a gente escreve os comandos que a gente quer que sejam consultados ou executados. Que, por exemplo, aqui no MySQL Workbench, que é uma ferramenta exclusiva para MySQL, o gerenciador de banco de dados MySQL, a gente tem essa ferramenta aqui. Então, podem ver que o resultado aparece aqui numa grid, né? E aqui a gente tem um histórico dos comandos que foi executado. Quais são os comandos? Aqui, ó, em algum momento eu executei um create, um insert, alguns inserts, mais um select, mais um outro select. E aí ele vai dizendo, né, se foi tudo certo, quantas linhas que trouxe. A gente vai vendo um histórico, quantos segundos que levou, né? Temos outras ferramentas? Temos também outras ferramentas, como por exemplo o PGAdmin, que é uma ferramenta que é utilizada para quem trabalha com PostgreSQL, um outro gerenciador de banco de dados. Para a nossa conversa, eu vou estar sempre utilizando o MySQL Workbench, que é o banco mais simples que tem aqui para fazer a instalação e que você vai ver muito no dia a dia em sites ou servidores que vendem esse serviço. Por exemplo, grande parte dos sites que estão aí, eles estão em banco de dados MySQL, né? Então, sistemas assim, sites institucionais, pode ser que você vá ver um MySQL com muita frequência. Vamos ver algumas práticas para a gente trabalhar. Então eu vou utilizar aqui, por exemplo, o MySQL Workbench. Ele é uma ferramenta para fazer a gestão. E eu vou precisar também de um servidor de dados. O servidor de dados que eu vou utilizar aqui nesse exemplo é o Champ. O Champ, ele é um pacotinho que já tem um servidor da aplicação, que é o Apache, e ele tem um banco de dados. Se você falou MariaDB, lembre-se que ele é o MySQL para a gente aqui, tá bom? É a mesma estrutura que utiliza para você utilizar ele no dia a dia, só fazer a instalação aqui do Champ. Caso você não tenha o Champ instalado ainda na sua máquina, você pode acessar através aqui do Apache Friends, coloca Champ no Google, você vai cair já nesse primeiro link, você faz o download dele aqui na versão do sistema operacional que você tem, simplesmente é Next, 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 Finish. Aí você vai ter esse painelzinho aqui de controle. Como ele é um pacotinho que tem várias ferramentas embutidas, por exemplo, o Apache ali, que é um servidor de aplicação para PHP, né? E aqui você tem o banco de dados, que é o MySQL, você simplesmente vai vir aqui e vai startar. Você startou ele, o que vai acontecer? Você vai ter como acessar o seu banco de dados aqui. Em teoria, para você ele vai vir já como local, né, root. Mas caso você não tenha isso, você simplesmente vem aqui, ó, botão no mais, você vai dar um nome para sua conexão, aqui você dá um nome que você quiser, que nesse, ó, local MySQL, pode manter o start,
O hostname, esse mesmo, padrão. E essa porta aqui também padrão. No teu, é bem provável que vai estar tudo certo para 3306. Aqui no meu, eu uso na porta diferente 3307. Mas aqui é um exemplo meu. Na tua, por default, 3306. Deu tudo certo? Testa a conexão. Vai pedir a senha. Aqui nesse exemplo não tem senha. Aqui para mim, ó, você vê que eu não tenho essa porta 3306. Eu vou colocar aqui a 3307, só para você ver. Eu vou pedir para startar. Ó, ele já conectou com sucesso, ó. Então vai dar essa mensagem para você, beleza? Ok, então vou fazer de conta que você já tem instalado. Quais são os bancos de dados que eu tenho aqui dentro? Ó, eu, nesse momento, eu tenho esses aqui, mas eu vou criar um banco de dados para a gente fazer os testes. Então eu vou dar um Create Database, loja online, seleciono aqui e eu peço para executar essa parte que está selecionada. Ó, Create Database, loja online. Vou pedir para dar um refresh, criou a loja online. Clico aqui, ó, não tem nenhuma tabela criada ainda. Se eu vir aqui, ó, no Creation Table Clientes e pedir para executar, ó, ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque ele não sabe qual é o banco de dados que é para utilizar para execução dessa tabela. Você nota aqui, ó, que está tudo a mesma cor. Se eu vir aqui colocar use a loja online e pedir para executar, ó, ele já mudou. Agora, todos os comandos que a gente tiver aqui dentro desse nosso script vai ser executado pela loja online. Eu vou rodar aqui, executou com sucesso, vou lá dar um refresh e aqui ó, está instalado. Ó. Cliente está instalado. Eu também vou deixar no pacotinho para você uns insertos já colocados. Então, ó, rodo de novo aqui, rodou, atualizo aqui, ó, não apareceu nada, né? Mas se eu der dois cliques aqui no clientes, ó, opa, mas se eu vier aqui, ó, e pedir para selecionar Select How, ó, ele já mostra todas as informações que a gente tem aqui na tabela, beleza? Eu vou executar todo esse comando aqui de novo, ó, e a gente já fala de novo. Beleza. Temos as 3 tabelas criadas e colocamos todas as nossas informações aqui dentro também. Se porventura você quiser ver como que ficou a modelagem, você deve ter tido aula de modelagem já na faculdade, mas se você não teve, fica tranquilo que eu vou fazer um vídeo para você explicando sobre modelagem de banco de dados. Então, para mim poder ver a modelagem aqui da nossa base de dados, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em Database, eu venho aqui em Reverse Engineering, ó, ele já está assumindo o localhost, né, toda aquela estrutura que tem, na tua vai estar 3306, né? Next, Next, ele vai ler as bases de dados que a gente tem aqui e eu vou selecionar a loja online. Next, Next, ele reconheceu que tem 3 tabelas ali, eu vou pedir para executar. Next, Finish. E aqui a gente consegue ver como que é a estrutura da nossa tabela. Pode ver que ele vem aqui para uma outra aba de diagrama. Então ele fala assim, ó, tem uma tabela clientes, tem uma tabela produtos e tem uma tabela relacional aqui de pedidos. O que eu entendo aqui, ó? Um cliente pode fazer um ou vários pedidos. E um produto pode ser vendido para um ou vários pedidos. Se você parar para pensar, é uma verdade, né? Um cliente pode comprar uma Coca-Cola e o outro cliente pode comprar uma Coca-Cola também. A mesma Coca-Cola pode ser vendida para diferentes clientes. Não a mesma Coca-Cola, né? Mas o conceito é, o mesmo produto pode ter vários clientes. Quanto mais consumidores, né? Mais disseminado seria esse produto. Então, aqui seria essa relação. Já temos aqui o MER, né? A estrutura. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode testar os nossos comandos. Ó. Então, assim, ó, eu quero ver o nome e o e-mail da tabela usuários. Então, vamos lá. Vem aqui, ó. Eu posso abrir um outro SQL, ó. Estou ali com loja online. Eu vou fazer aquele comando. Select. Caso você queira dar um zoom aqui, ó. Select. Eu quero ver o quê? Os campos da tabela. Quais são? Eu não lembro. Clico aqui em clientes. Venho aqui em colunas. Eu vejo, ó. Eu quero ver o nome. Eu quero ver a idade dos clientes, tá? From tabela clientes. Vou dar um enter, ó. Mostrou aqui para mim. Ah, legal. Eu queria ver agora todos os campos. Select asterisco from tabela de clientes.
né? E dou um Enter, ó. Ele mostra todos aqui para mim. Então, o nosso primeiro comando seria esse aqui, para a gente testar. Vamos ver aqui outro exemplo, ó. Uma condicional. Você vê muito esse comando where. Então, eu vou utilizar a mesma estrutura, só que colocando uma condicional. Então, nesse exemplo aqui, ó, mostra todos os usuários da cidade de São Paulo. Aqui no nosso exemplo, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu quero ver todos os clientes, select, asterisco from, clientes da cidade de where, o quê? Cidade, igual. Como é texto, entre aspas, simples, eu quero ver o pessoal que é de Brasília. Então, Brasília. E tá rodando ali, ó. Então, temos a Fernanda de Brasília. Se porventura eu escrevesse Brasília sem o acento, ele já não vai reconhecer? Ó, reconheceu, ó. Brasília, ó. Deu certo? Esse acento já não configurou como um erro. O próprio gerenciador de banco de dados MySQL já sabe fazer isso, ok? Então, ó, vamos ver Curitiba. Se eu quiser ver Curitiba, tem alguém de Curitiba? Tem alguém de Curitiba aqui também. Rodou. Caso eu busque uma cidade que não tem em Curitiba, vou colocar aqui, ó, Santos, que não tem no banco, ó, Santos, ó, não tem nenhuma informação referente a essa informação. Então eu já retornaria como null. Então nessa nossa primeira conversa, a gente viu a importância de SQL no mercado atualmente, diferentes áreas utilizando, relembrou para você que viu na faculdade a estrutura básica do SQL, ferramentas que a gente pode estar utilizando e a gente fez alguns exercícios basiquinhos, como tira-gosto, para a gente se localizar no que a gente vai conversar agora. Beleza? É isso. Obrigado e até a próxima.